R$ 5 agora. R$ 5,69. Se você ficou, sei lá, uma semana sem ver o noticiário, ou duas, você pode dizer, nossa, mas até ontem estava R$ 6, o que aconteceu? Pois é, vem caindo. Às vezes tem umas oscilações, mas algumas quedas. E ontem, pela primeira vez, fechou a cotação, o dólar, abaixo dos 5,70. Fechou em 5,68. Agora, cotado, oscilando um pouquinho para cima, 5,69, mas abaixo de 5,70. E o que acontece? O que explica isso? Como assim do nada? Será que o dólar tomou um chá de camomila? Quem explica para a gente é o Gilvan Bueno. Ele que está conosco aqui, nosso colunista do CNN Money. Gilvan, não estamos entendendo. A gente que não vive o mercado financeiro como vocês, pensa assim, tomou um calmante, o que aconteceu? O que fez o dólar baixar e agora estar em 5, neste momento, 5,69? Bom dia. Muito bom dia, Elise, nossa audiência. Que alegria revê-la. Como diz aquele saudoso filme, o dinheiro nunca dorme, está sempre em movimento. E você fez um ótimo destaque, que era, olha, semana passada era uma questão e nessa semana já é outra. O que aconteceu no último final de semana? Eu estava em casa fazendo os estudos para a semana, conversando com alguns agentes do mercado financeiro, e o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro americano, ele participou de um programa de TV nos Estados Unidos, e ele fez uma série de declarações que surpreendeu muitas pessoas, porque nesta quarta-feira, amanhã, Elisa, nós teremos uma super quarta, taxa de juros nos Estados Unidos, taxa de juros no Brasil, várias decisões sendo tomadas, e Scott Bessent, ele falou o seguinte, olha, eu não estou muito preocupado que o mercado de ações vai cair. Nos últimos 35 anos onde eu trabalhei, isso aconteceu. As minhas preocupações são outras. As minhas preocupações são segurança energética, desregulamentação do mercado financeiro e política tarifária. Então, não estou preocupado se o mercado vai cair. Sim, eu acredito que talvez nós tenhamos aqui um arrefecimento da economia, uma possível recessão. Isso, Elisa, casou com o comentário do Donald Trump. Então, se os Estados Unidos crescem menos, se esse crescimento faz a inflação, ou seja, os preços normalizarem, se a gente tem aqui uma política que mostra que a gente está cada vez mais cuidadoso com os nossos gastos aqui no Brasil. Então, se os Estados Unidos crescem menos, se o Brasil consegue controlar seus gastos, os investidores começam a entender que o dólar pode ter ali um equilíbrio. Então, isso ontem foi positivo, mas você já mostrou aí que hoje o mercado tem novos desafios. O dinheiro nunca dorme, Elisa. E o que pode causar grandes abalos? Por exemplo, se um presidente da República vem a público falar algo que gera uma insegurança, ou seja, não sei, se o presidente brasileiro, por exemplo, Lula, disser algo hoje, ou se o Donald Trump disser alguma coisa hoje, o efeito disso, Gilvan, essa inquietude, isso afeta diretamente a cotação da moeda? Sim, Elisa, porque tudo que traz volatilidade, incerteza, que você não consegue entender o fundamento. Por exemplo, olha, eu vou gastar 26 bilhões de reais com um projeto. Como é que eu vou pagar? Então, você não tem uma explicação plausível sobre isso nesse mercado globalizado, que as decisões impactam famílias, empresas, governo, porque se um governo arrecada menos, ele vai ter um problema, porque ele vai gastar mais, ele precisa se financiar. E se esse financiamento tem uma taxa de juros muito alta, é o que está acontecendo com o Brasil, onde nós saberemos amanhã se a Selic vai para 14,25, o dinheiro fica mais caro, os empresários não contratam, se os empresários não contratam, isso não gera emprego, se isso não gera emprego, traz um desemprego, então isso é um problema para a atividade econômica. Então, sempre tem que estar olhando essas decisões. Então, qualquer decisão que não tenha uma racionalidade ou que fuja de um senso comum e se apresente muito volátil, isso penaliza os ativos. Então, você tem pressão no dólar. Então, o que aconteceu ontem, Lisa? Foi muito interessante. Ontem, o dólar caiu, a Bolsa de Valores, onde temos aqui mais de 65 empresas, 70 empresas, que são as grandes empresas do mercado acionário brasileiro, tiveram uma forte valorização. O Ibovespa, para quem é investidor, tem esse perfil moderado, arrojado, bateu 130 mil pontos, você consegue imaginar? Então, curiosamente, nas últimas 2 semanas, eu estava falando isso nas minhas redes sociais, o mercado brasileiro está performando, nesse momento do tempo, melhor que o mercado de ações americano, porque o mercado de ações americano perdeu mais de 4 bilhões de valor de mercado. Então, é uma coisa super diferente, né? Nós estávamos performando nessa semana melhor do que o mercado americano pelas incertezas com essa política do Donald Trump ou essa possível recessão. E foi muito o que o Scott Bessent falou no domingo. Então, nessa semana, o Brasil, o mercado acionário brasileiro, está melhor que o mercado americano. Mais uma questão que eu trago aqui para você é a dos alimentos. Por quê?
quando a gente fala do preço dos alimentos, vocês explicam para a gente que tem a ver com várias questões climáticas, ou se está mais cara a ração das galinhas, vai encarecer o ovo, ou se alagou tal lugar, afetou os produtos e tal, e que o dólar influencia muito desses valores. Se o dólar está um cadinho mais baixo, a gente já poderia ver uma diminuição nos valores, ou o negócio não é tão instantâneo assim como a gente gostaria? Ah, baixou hoje, amanhã já está mais barato. Demora um pouco mais, Gilvan? A gente deve ver alguma reação no preço dos alimentos ou é algo muito pouco ainda? Elisa, a sua introdução é ótima para a gente conseguir aqui explicar e o seu fechamento também. Como eu disse anteriormente, o dinheiro nunca dorme, os mercados são voláteis, as decisões dos governos têm impacto muito significativo nas famílias, consequentemente nas empresas que mudam suas estratégias de investimento. Então, curiosamente, Elisa, em dezembro, o dólar teve uma forte valorização. Por quê? Porque, historicamente, o mês de dezembro é o mês que as empresas que têm suas matrizes, suas empresas no cenário internacional, elas enviam suas remessas. Então, se elas estão enviando suas remessas e você tem pouco dólar aqui no Brasil, isso acaba ficando escasso. Toda vez que, e o mercado sempre responde dessa maneira, oferta e demanda. Se a minha oferta é escassa e a minha demanda é alta, o preço tende a subir. Então, dezembro é um mês que, historicamente, as empresas enviam a remessa de lucros e aí você tem uma forte puxada do dólar. Como existe uma coisa chamada PTAX, que é a taxa do dólar numa determinada data, ela fecha ali no dia 30, dia 31, dependendo do mês. Então, no dia 30, a foto é dólar a 6,30. Então, esse dólar a 6,30 marcado lá no dia 30 de dezembro pela PTAX, que é uma taxa oficial que nós praticamos do mercado brasileiro, ela vai fazer o seguinte, a contabilidade vai calcular tudo em cima desses 6,30 que foi a data final. Então, basicamente, depende do dia da foto para você ter essa mudança drástica. Como essa volatilidade está acontecendo dia a dia, esse impacto não chega tão rápido. Quer ver uma questão, Elisa? A taxa de juros, se nós tivermos amanhã essa alta de 1 ponto percentual e ela chegar a 14,25, ela só vai ser sentida daqui 6 meses. Vários estudos mostram que essa alteração na taxa de juros ela só acontece no mercado daqui 6 meses. Ela não é rápida, não é tão pontual. Mas o ponto que você falou sobre os alimentos é importante, porque na última prévia do IPCA, o Índice de Inflação Oficial do Brasil, os alimentos tiveram um arrefecimento. Isso já pode se dizer que o dólar mais barato vai ajudar a inflação. Isso é muito positivo, temos que comemorar. Mas o grande vilão foi o preço da energia, que ficou 16% mais caro. Então, mas o nosso principal ataque, que é os alimentos, que ele vem arrefecendo junto com o dólar, é muito positivo. Então, para quem está fazendo suas preces aí para uma cesta básica mais barata, com equilíbrio dos preços, para que a gente possa ter esse juros de 14,25 sendo diminuído, é muito positivo. Um dólar mais barato e os alimentos mais baratos. R$ 5,69 agora. Vamos ver como a moeda vai reagir após o governo apresentar, projeto de isenção, imposto de renda, até R$ 5.000. Aí, Gilvan, a gente volta a conversar sobre os efeitos na moeda após a apresentação em detalhes desse projeto que visa isentar até R$ 5.000 declaração do imposto de renda. Gilvan, obrigada demais por ter estado com a gente novamente. Pense bem, pense em ninguém. Um ótimo dia para você e nossa audiência. Obrigada, Gilvan. Gilvan Bueno, colunista do CNN Money, que também colabora com a gente aqui para a gente ajudar a compreender esse mundão.